Olá pessoal, tudo bom? Então, meu nome é Ivan Chagas, aqui do canal da Polímatas. Bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai falar sobre o fato de você não precisar de experiência para ser um líder. Esse vem de um artigo que eu escrevi no LinkedIn que fez muito sucesso. Acho que o pessoal se conectou muito com essa ideia de que eles também não tinham experiência, ao lado também de pessoas que tinham medo de assumir cargos de liderança por não ter experiência prévia, nenhum tipo de experiência de liderança. E eu vou explicar um pouquinho mais desse contexto e também uma outra pesquisa que encontrei que é super interessante sobre o assunto. Originalmente o artigo foi escrito baseado numa pesquisa da Carol Dweck, que tem um vídeo no TED que fala sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Eu usei essa pesquisa para explicar como eu gosto de entrevistar e selecionar líderes para minhas equipes. E essencialmente é o seguinte: a mentalidade de crescimento ou growth mindset é uma mentalidade de pessoas que acreditam que elas podem crescer, que elas podem aprender, que o set de habilidades, o hall de habilidades dela não é fixo, ao contrário da mentalidade fixa, que fala assim, os dons são natos. Claro que eu estou resumindo super aqui, só para explicar um pouquinho mais esse contexto, e não tem nada a ver com mentalidade, essas mentalidades de empreendedores que falam assim, tem que mudar mindset, etc, mas ela agrupou os indivíduos com base na pesquisa dela, em pesquisa de campo, que pessoas que acreditam assim, eu falhei e agora eu posso tentar de novo e aprender, elas costumam melhorar ao longo do tempo, marginalmente mais do que as outras pessoas que têm a mentalidade fixa. Inclusive com pessoas que no início performam melhor, mas ao longo do tempo elas reduzem ou desaceleram o crescimento dela. Eu não lembro se exatamente é a Carol que fala disso, ou eu li em outro artigo, que o correto ou a melhor prática para você ensinar crianças é não você dizer assim, nossa, como você é inteligente, por você, sei lá, aos 6 anos falar uma ou duas palavras em inglês, mas sim elogiar a pessoa pelo esforço, porque ela acredita que ela pode melhorar. Eu acho que não é dessa pesquisa especificamente, mas enfim, você me entendeu. Então, o ideal para você fomentar essa mentalidade de crescimento ou ajudar as pessoas a se desenvolverem é sempre elogiar o esforço dela e dizer assim, que legal que você chegou até aqui, mas ainda tem muito mais pela frente. E por que eu falo disso? Quando eu estou entrevistando pessoas para cargos de liderança, eu entrevistei muitas pessoas para posições que eram entrantes, de certa forma, então eram posições de liderança pela primeira vez mesmo. Então eu não tinha como exigir que as pessoas tivessem uma alta bagagem ou que tivessem um histórico de liderança, enfim. Então eu não poderia partir do pressuposto, vou entrevistar a pessoa para um cargo de liderança entrante e eu quero que ela já tenha experiência de liderança. Isso não faz, obviamente, muito sentido. Então, como que você faz a entrevista para captar que a pessoa pode ser um bom líder? Tem alguns fatores. Primeiro, obviamente, é se ela tem uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa. Se a pessoa, ao longo da vida, ela aprendeu novos conceitos, se ela pesquisa recorrentemente sobre o assunto, se quando você faz uma pergunta, por exemplo, e é comum eu fazer esse tipo de pergunta, quem já participou dos meus cursos sabe, porque eu falo alguma das perguntas que eu faço na entrevista, eu pergunto de 0 a 10, qual que é o seu nível de conhecimento em determinada área. Muitas pessoas gostam de responder 8, porque elas falam assim, mas eu sou 8 porque eu sou bom, mas eu ainda tenho muito que aprender. Mas o que chama muita atenção, pelo menos pra mim, são de pessoas que dão notas menores do que isso. Tem um outro estudo, que não vou entrar nesse assunto, mas futuramente vou falar dele, que fala sobre quanto mais conhecimento você tem de uma área, maior probabilidade de você acreditar que você sabe pouco daquela área. E quanto menos conhecimento você tem sobre uma área, mais você acredita que você é bom nela. Então eu me baseio muito nisso também. As pessoas que têm alguma predisposição à liderança ou que se demonstram um alto potencial para assumir um cargo de liderança são pessoas que elas têm a mentalidade de crescimento. Se você quer ser um líder, almeja crescer nessa carreira, busque desenvolver essa mentalidade. Isso mesmo que você tenha uma mentalidade fixa, você fala assim, nossa, eu estou estagnado há bastante tempo, ou eu não tenho percebido muito crescimento, você pode sim fazer essa mudança. Então, ir do estágio que você está hoje, de mentalidade fixa, para essa mentalidade de crescimento. Tem muito conteúdo sobre isso na internet, busque como desenvolver isso também. Se você achar interessante que eu publique alguma coisa nesse assunto, também comente aqui que eu posso fazer alguma publicação sobre como desenvolver essa mentalidade também, que não é fácil, porque não existe uma pessoa que tenha a mentalidade do crescimento para tudo. Você vai ter mentalidade fixa para algumas coisas, mentalidade de crescimento para outras, então isso obviamente varia e nem tudo você precisa ter essa mentalidade de liderança obviamente para tudo, Não faz sentido porque, enfim, não tem como a gente aprender tudo também, Um dos grandes medos das pessoas é justamente assumirem cargos de liderança sem ter experiência prévia.
Então, o que muitas pessoas fazem, na verdade, é justamente de entrar numa empresa e querer assumir um cargo de liderança dentro dessa empresa, não se aplicar para trabalhos fora. E tá tudo bem com isso, é uma ótima maneira também, mas existe um livro eu não sei se eu tô pronunciando certo o nome dele, é um nome indiano, que é o Gautam Mukunda, e ele tem um livro chamado A Liderança Indispensável, que ele fala justamente, ele fez um estudo, acho que foram com 60 presidentes da história americana, e ele divide os líderes em dois tipos, os líderes com filtros e os líderes sem filtros. O que é o líder com filtro, né? O líder com filtro é aquela pessoa que fez carreira na empresa, então ela é com filtro porque ela já entende todo o contexto, ela é boa em entender da realidade da empresa, enfim. Já o líder sem filtros são as pessoas que vieram de fora, então elas são sem filtros porque ela é um outsider, ela é uma pessoa de fora, ela tem aquela mentalidade nova, enfim. O que foi? Né? E no livro dele ele argumenta que assim, se você está trabalhando numa empresa e você decide por trazer uma pessoa com filtros, você pode prever um crescimento maior, um crescimento, aliás, mais previsível, né? Prever um crescimento mais previsível, né? Mas se você quer, por exemplo, fazer uma mudança drástica ou você quer inovar, você pode trazer líderes sem filtros. E o que é bacana dessa abordagem? Ele fala assim que... Tá bom, vai, sabe. Minha cachorra resolveu deitar do meu lado aqui, né, princesa? Ele fala assim que os líderes sem filtros, eles são mais imprevisíveis no sentido que, embora você tenha maior imprevisibilidade sobre a capacidade dele de trazer inovação ou não, porque é de fato jogar os dados, que ele inclusive utiliza esse termo, né, jogar os dados. Quando eles conseguem, eles têm maior impacto na organização do que os líderes com filtros. Então isso é um conceito super legal. Se você quer uma coisa mais previsível, promova uma liderança de dentro da sua empresa. Agora, se você quer de fato arriscar ou trazer uma inovação maior, traga líderes sem filtros. É por isso que eu falo um pouquinho para você aplicar, se você quer se postular, se candidatar a uma vaga em uma outra empresa, você pode usar isso como argumento na entrevista. Então eu já usei como argumento, eu já falei isso com outras pessoas também e faz muito sentido. Tem pessoas que querem de fato trazer mais inovação e aí você pode argumentar justamente sobre isso. Então se você quer assumir um cargo de liderança, mas você fica com medo porque você não tem experiência prévia de liderança ou você tá com medo de se aplicar, se postular para um cargo de liderança fora, aqui eu tô te dando duas ferramentas para você estudar sobre. Então, primeiro, obviamente, estudar sobre aquela indústria, sobre aquela empresa e como você pode trazer inovação para ela. E o segundo, trabalho mais interno sobre como você pode desenvolver um pouquinho mais a sua mentalidade e conseguir desenvolver-se ainda mais do que você espera que já tenha se desenvolvido hoje. Se você não se desenvolveu ainda, se você quer melhorar mais, leia no blog da Polímatas, que tem bastante conteúdo que a gente fala sobre como você se tornar um polímata, que é um profissional que entende muito de várias áreas, ou um profissional em T também. E a gente fala muito sobre as habilidades do futuro, habilidades comportamentais e como você pode desenvolver elas. Maravilha? Então, quando eu olho eu já falei um pouquinho disso, né? Mas vou falar só para reiterar. Quando eu estou fazendo entrevista para uma pessoa que vai assumir um cargo de liderança pela primeira vez, ou um cargo de liderança entrante na empresa que eu trabalho, eu sempre olho qual é o conhecimento que essa pessoa tem em gestão e o que essa pessoa já fez fora do trabalho também. Então, para tentar é difícil você captar de fato se a pessoa tem uma mentalidade de crescimento ou não, você não vai perguntar isso para ela e nem você vai receber uma pergunta disso. O que essa pessoa fez? Se ela fez o voluntariado, quais desafios ela já passou na empresa dela, ou nos trabalhos anteriores. E até quando você perguntar sobre desafios, você receber essa pergunta, não olhe tanto o desafio em si, claro que é legal, mas eu olho também o que ela considera um desafio, porque isso vai me dizer se ela tem mentalidade de crescimento ou não. Então, por exemplo, se eu vou perguntar para uma pessoa que tem 25 anos qual foi um dos maiores desafios dela e ela me responde que foi passar no vestibular, claro, em várias situações isso com certeza é um desafio, mas isso, passar no vestibular com 18 anos, né, tô falando nesse caso específico, aí então se passaram 7 anos desde o vestibular e ela nunca mais teve nenhum tipo de desafio, sabe? Então, aí eu começo a balizar um pouquinho sobre o que essas pessoas valorizam, qual que é o desafio para elas. Eu citei o exemplo do vestibular, mas tem vários outros exemplos que é possível de isso acontecer também. Então, é legal de analisar qual que é o desafio. Uma última mensagem assim, se candidate, estude sobre liderança, você não precisa ter experiência de liderança para assumir um cargo de liderança, afinal, todos os líderes um dia, antes de se tornar líder pela primeira vez, eles nunca tinham tido um cargo de liderança. E você tem dois caminhos, você pode ser ou líder com filtros, que é fazer uma carreira de progressão dentro de uma empresa, que é um caminho mais seguro, vamos
dizer assim, ou você também pode ser um líder fora da sua empresa, em outras empresas, se candidatando a esses cargos diretamente, ou justamente você entra num cargo, por exemplo, sei lá, uma analista plena, alguma coisa, e logo em seguida você pode se candidatar a cargos de liderança também, porque é legal que você junta um pouquinho dos dois, né, o líder com filtro e o líder sem filtro. Essa parte não tem pesquisa nenhuma suportando o que eu tô falando, mas é um chute, vamos dizer, um chute educado com base na minha experiência. Maravilha? Pessoal, se você gostou desse vídeo, assina o canal que a gente fala muito sobre isso, sobre liderança, sobre desafios do futuro, sobre profissionais, como você ser um profissional mais completo. E deixa eu curtir aqui nesse vídeo. Show? Então é isso. Valeu, obrigado.